Oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso, verso 2. E vingador, o Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, de grande poder, e é ocupado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra fica devastada diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai, eis-nos, Senhor, diante de Ti. Fale conosco através da Tua palavra, usa-me conforme o Teu querer, eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a gente lê aqui no livro de Naum, talvez a gente gostaria de ler, ou prefere ler Jonas do que Naum, né? Porque Naum a gente já vê logo de cara o que ele traz aqui, que é um oráculo acerca de Nínive, ou um oráculo, uma palavra contra a cidade de Nínive, que é a cidade, a capital assíria da época do profeta. E ele traz toda uma visão. O livro dele, apesar de ter toda uma palavra dura contra os inimigos, o que a gente não vê lá em Jonas, porque Jonas, Deus se mostra um Deus perdoador, né? Mas e quando há a reiteração, né, no caso da violência dos assírios? Então chega um momento que Deus, ele já esgota todas as circunstâncias, e aí a gente vê um Naum aqui se colocando no lugar daqueles que estavam oprimidos pelo poder, o poderio de um império que era o assírio, terrível, truculento, violento, onde os vikings, né, quando a gente ouve a história dos vikings, talvez os vikings eles fossem copo de leite perto dos assírios quando lemos na antiguidade. Então, só para a gente ter ideia do que eles faziam com os inimigos, que eles gostavam de fazer com os inimigos, uma das práticas deles era de arrancar a pele dos inimigos ainda vivos. Então, todos na região, quando então do Império Assírio, não só Judá, né, o reino então do sul, ali no qual o profeta está profetizando, mas o reino do norte já tinha sido atacado pelo Império Assírio, lá em 722 antes de Cristo. O Império Assírio já tinha, como diz popularmente, passado o carro lá em Israel, né, que era o reino do norte, e tinham devastado com tudo. E aí sobrou o reino do sul, e eles ficaram lá à mercê do Império Assírio, que oprimia o povo, porque, né, devido a uma ação política do rei Ezequias, política e econômica, porque ele cede, então, riquezas, inclusive do templo, para o governo assírio, para que desse uma aplacada e eles não viessem com tudo contra, então, o governo ali de Jerusalém, de Judá. Tá? E aí, então, o que esse texto nos traz, né, e o que eu trouxe aqui como mensagem nessa noite, eu vou projetar aqui, que acho que tem dado certo, né? Tem dado certo? Não sei, pela internet não dá para ver direito, mas quem esteve aqui fica um pouquinho mais didático se eu ficar falando.
Então, Naum traz justamente a vitória do oprimido. E eu quero aqui justamente fazer uma diferença entre oprimido, pressão e opressão. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, ali do sul, estava vivendo naquela época, na época do profeta Naum, que era uma época difícil. Eu acho que eu vou aqui colocar o... Pronto. Que era uma época difícil, foi uma das épocas consideradas difícil para o povo, né? O povo de Deus, né? A terra ali de Israel, Judá, a Palestina, muito difícil, porque além de ter esse poderio do Império Assírio, com toda essa truculência, com toda essa iminência de terror, então eles viviam uma opressão, o povo de Judá e os outros povos. Havia também uma questão ali que o livro traz, meio que oculto ou de tabela, ele faz uma crítica ao governo de Manassés, que então governava, o rei Manassés, que também ele vai trazer muitas religiões para dentro do templo e para ser adorada nessa época do profeta Naum. Então foi uma época de terror, de opressão, não só opressão dos inimigos, mas de opressão religiosa também, para aqueles que estavam adorando e adoravam ao Senhor Deus. E aí Deus ele vai trazer um oráculo através de Naum, mas não um oráculo para Judá, não um oráculo para Jerusalém, porque eles estavam vivendo sob uma opressão. E aqui eu falei de opressão e pressão. E qual a diferença de opressão para pressão? A pressão a gente vive. E a gente muitas vezes nós estamos na pressão, mas nós não queremos sair da pressão. Ou seja, somos pressionados, não é verdade? Nas lutas diárias, no trabalho, o tempo que temos para poder fazer e realizar muitas coisas às vezes. Então a pressão, ela é um aperto que nós passamos, não é verdade? Mas muitas vezes nós não queremos sair dele. Não, tipo assim, você pode sair, e até se pode sair da pressão, mas a gente pode querer estar na pressão. Não há problema nisso. A opressão, por outro lado, a gente não quer ficar. A opressão é algo que oprime, é algo que violenta, é algo que traz um malefício para nós. E queremos sair de uma opressão. Estão entendendo a diferença? Basicamente, as duas, se a gente pegar o dicionário, vão ter sinônimos próximos, parecidos, mas há um detalhe aí, que precisamos estabelecer aqui para entender o que o profeta estava vivendo e a palavra que Deus traz justamente de alívio, de consolo para o povo. De consolo para o povo dele e para as nações. Então, essa palavra de Naum aqui, ela traz o seguinte: de uma forma geral, a mensagem à Assíria, a mensagem ao opressor, é que o reino que se baseia na opressão não pode ser duradouro. Amém? Então, seja qualquer opressão, e aí eu estou me estendendo às opressões que vivemos, e se você está num local vivendo uma opressão, saiba que o reino que se baseia na opressão não pode ser duradouro. Outro dia eu vi no jornal, há um tempo atrás, umas 2 ou 3 semanas atrás, que a polícia ela conseguiu, descobriu
um local onde se fabricavam cigarros que eram ilegais, e estavam ali naquele local vários estrangeiros, paraguaios, uruguaios, enfim, vários estrangeiros da América do Sul, presos, e brasileiros também presos, trabalhando dia e noite num trabalho escravo, porque eles acreditaram que iriam ser contratados para um trabalho. Quando foram levados, eu acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, foram levados para esse local, eles se viram no local de uma prisão, de uma opressão ali, vivendo aquela situação de trabalho escravo. Então, a situação do profeta aqui não era diferente, no sentido em que eles estavam na iminência de um terror pelo Império Assírio, porque se eles não cumprissem com com aquilo que eles tinham que dar para o Império, eles poderiam morrer, poderiam sofrer retaliações terríveis. Então eles tinham que produzir, para as suas riquezas tinham que ir lá para o opressor. E isso Deus vai ficar indignado. A gente vai ver aqui no texto que Deus começa a ficar indignado com essa situação. É muito interessante. Então, na visão geral, saiba que Deus dá vitória ao oprimido. Deus não se agrada da opressão de quem quer que seja. O próprio Deus que coloca para o povo. Lembra que os assírios foram, eles destruíram lá a parte norte, e por uma condição e liberação de Deus, não foi? Porque eles tinham se desviado do Senhor, e Deus já tinha avisado pelos profetas, mas, enfim, ficou um povo lá na terra, mas estava desolado. Só que os assírios passaram do ponto. E Deus não permite isso. E aí, então, ele vai dizer, né, como mensagem geral, que o reino que se baseia na opressão não pode ser duradouro, porque ele possui o germe da sua própria destruição, que é um germe de destruição. Eles trazem a destruição, apenas. E aí, então, de forma... o livro traz de forma poética. Tá? Se a gente lê o livro, apesar de ele ser pesado por causa da dura colocação de Deus ali para com os opressores, que Deus ia realmente fazer a justiça dele, ia vingar o povo que estava sendo oprimido, o profeta, ele é tido como um poeta. Então ele traz em forma de poesia. É muito bonito mesmo. A ação que é trazida ali do exército que iria dominar então os assírios é muito legal. A gente pode ler umas partes aqui. E ele traz muitas vezes de forma irônica também, como é o que ele vai dizer, né, exemplificando para os próprios assírios que esta mensagem que um reino que se baseia na opressão não pode ser duradouro. E ele vai dar o exemplo de Tebas. Tebas, ele foi atacado pelos assírios mesmo. Né? Tebas, lá no Egito, a cidade de Tebas, ela foi destruída pelos próprios assírios. Depois ela vai se restabelecer, né, em 654 antes de Cristo, mas em 668 antes de Cristo, os assírios vão lá e tomam Tebas. E aí, o que ele quer dizer com isso? O que o Naum está querendo dizer com isso? Está falando para eles o seguinte: será que você, verso 8 do capítulo 3, do 8 ao 11, será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? Será?
porque a Síria também tinha os rios Tigre e Eufrates à sua volta, eles eram protegidíssimos. E eles estavam se achando que estavam ali com tudo e que ninguém poderia derrotá-los. Inclusive, em 2 Reis, capítulo 18, o rei assírio vai dar uma palavra para eles lá, através de Ezequias, dizendo, olha, na verdade ele vai dizer, olha, não ouçam Ezequias, porque vocês não têm poder contra mim. E nem confiem em Javé também. Então, eles fazem, o rei assírio, na sua opressão, Assurbanipal, na sua opressão ali, ele diz, não há quem possa nos destruir. Mas aí Naum está dizendo aqui, é ruim. Lembra-se de Tebas? Vocês passaram o carro em Tebas, não foi? Mas, da mesma forma, vai acontecer com vocês. É isso que ele está dizendo. Né? A Etiópia, falando de Tebas, e o Egito eram sua força, sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas. Despedaçados é despedaçados mesmo, porque foram os assírios que conquistaram lá Tebas. Nas esquinas e de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos em correntes. Também você, Nínive, aí no verso 11, também você, Nínive, será embriagada e se esconderá, também você procurará um refúgio contra o inimigo. Você não é melhor do que Tebas, é isso que ele está dizendo. Assim como vocês tomaram Tebas, vocês também serão tomados. Então, vem aí uma palavra para as nossas vidas, é verdade? Até uma reflexão, será que tem crentes opressores aí, que oprimem? Então devemos ver nossa condição. Sabendo que o opressor, e o Naum está dizendo aqui também, para o seu povo, dentro na sua profecia, isso foi antes deles terem sido destruídos, antes dos assírios terem sido destruídos, em 612, pelos medo-babilônios. É uma junção lá dos babilônios com os medos que vieram e tomaram a Síria, que se achavam os todos poderosos. O opressor tem fragilidade, então todo homem tem fragilidade. Eu lembro de um filme com Antônio Bandeiras, eu não me lembro o nome do filme, mas eles estavam numa colônia de camponeses e eles eram atacados por homens que pareciam ser homens lobos. Eu não sei quantos viram já esse filme. E eles pareciam que eram atacados por esses homens que eram terríveis e viviam, no filme depois vai mostrar que eles viviam em cavernas, e eles eram guerreiros ali, que pareciam animais. Então o povo tinha muito medo deles. No filme, lá com o Antônio Bandeiras, tinha muito medo. Só que o Antônio Bandeiras estava lá no meio desse povo, ele nem era de lá, era um estrangeiro que foi capturado, enfim, estava lá e ele ajudou a lutar contra alguns desses invasores. E aí ele deu um golpe lá de espada, não conseguiu matar lá o inimigo, só que saiu sangue. E ele falou assim para os outros homens da vila. Eles fugiram, iam atacar de novo, eles tinham medo, iam atacar de novo. Mas ele falou assim, olha, tem sangue, então eles são homens, eles sangram que nem a gente. Então eles podem ser derrotados. Não existe homem que não possa, e principalmente o opressor, que não possa ser derrotado. Frágil. Tem fragilidades. Estão entendendo? Então, devemos entender que nossa vida tem fragilidades. Somos frágeis, seja o opressor ou não o opressor. Mas o opressor, por mais poder que pareça ter, ele tem fragilidades. É isso que Naum está colocando aqui. Então, quando a gente vê muitos governos opressores por aí, dessas ditaduras que a gente vê, da Coreia do Norte e outras mais,
agora no Afeganistão. Deus não se agrada, mas o opressor tem fragilidades. Então, ele coloca, né, de forma, no capítulo 3, verso 12 e 15. A gente não vai ler aqui, eu coloquei só alguns apontamentos. Ele vai de forma lírica, de forma poética, mas ele vai dizendo, olha, as suas fortalezas, e até de forma sarcástica, as suas fortalezas são como figueiras, com figos maduros que caem na boca. Se a gente der um chacoalhão, as figueiras de figo temporão, aí vai o figo, vocês são que nem essas figueiras, que quando a gente chacoalha elas, o figuinho cai na boca, vai cair na boca. Já está falando da fragilidade deles. Os soldados, o verso 13, vai dizer, do capítulo 3, né, verso 13, vai dizer que soldados são como mulheres, né, sem destreza para a guerra. As mulheres não tinham destreza para a guerra, né, de nenhum povo da antiguidade. A gente vê, eu falei dos vikings, né, os vikings até tinham guerreiras, né, mas isso mais recente. Né, mas na antiguidade as mulheres, dificilmente se tinha as mulheres destras para a guerra. E aí, com isso, chamar os soldados, né, de mulheres sem destreza para a guerra era um sarcasmo, mas ele coloca desta forma, né, dizendo que no verso 13, ainda, parte B, que os portões estavam abertos, que a defesa deles eram falhas. Verso 14, que eles teriam que pisar na lama, e eles já estavam pisando na lama, para tentar se fortalecer. Olha, ele vai dizer, pisem na lama lá e façam tijolos. Comece a pegar lá o material para vocês fazerem tijolos, para ver se vocês vão colocar na fortaleza de vocês, mas isso tudo não vai adiantar. Vocês não vão escapar, verso 15, vocês não vão escapar do fogo e da espada. Então, é dura a palavra de Naum contra Nínive. Né? A gente prega, né, o amor em Cristo Jesus, mas devemos entender que Deus ele não se agrada da opressão. Então, seja de quem quer que for, e Deus está vendo. Quando a gente lê lá no capítulo 1, né, nós lemos que, falando do poder de Deus, ele começa dizendo que há uma palavra contra Nínive, há um oráculo de Deus contra Nínive, mas depois ele descreve o poderio do Senhor. E ele vai dizer que a nuvem são o pó dos seus pés. O que significa isso? Significa que Deus está andando no céu. Sabe quando a gente anda, vocês já andaram no interior, naquele chão de terra batida, e quando você anda ou corre, poeirinha sai, a poeira levanta, né? Então o que ele está dizendo é o seguinte, quando Deus anda, quando a gente vê uma nuvem, é Deus que está andando, porque a nuvem são a poeira dos pés de Deus. É isso. Ele está falando, Deus está vendo. Vocês estão aqui achando que vocês são poderosos, mas Deus está. Deus é mais poderoso. Amém? A nuvem são o pó dos seus pés. Então, por isso, uma poesia de Naum. Ele vai colocar no capítulo 3, são só 3 capítulos, né? Naum, no verso 16 e 17, que o poder da exploração dos exploradores já tinha implodido. Né? Ele vai dizer que os comerciantes, os reis e os chefes fogem como gafanhotos. Então, lendo a poesia, ele vai trazer de forma, com cores, digamos assim, na nossa leitura, a gente lê aquilo lá, e ele vai dizer que os reis, que os príncipes, né, os comerciantes que eram muitos, os chefes que eram muitos, os príncipes, eles estão fugindo, e fugindo como gafanhotos. Gafanhotos não têm rei. Embora eles andem em bando, eles não têm um líder, então eles estão espalhados. É isso que ele está dizendo aqui. Deus veio, já tenho falado isso, né? Deus ele vem para e dar vitória ao oprimido, mesmo que, e a gente percebe aqui, mesmo que
Eles estavam vivendo no momento onde havia sido colocado outros deuses, por Manassés. Manassés, ele vai trazer para o seio do povo, da nação, o culto a outros deuses, inclusive culto de deuses assírios. Deus vai chamar também, em Naum, a Assíria de uma nação prostituta, que seduz o povo a adorar os seus deuses. Então, Manassés faz isso, só que Deus, e a ira de Deus, está contra os ninivitas, contra os opressores. Estão compreendendo? Tal era a opressão que eles viviam. Talvez, e certamente, Manassés não teve muita escolha. Ezequias não teve muita escolha ali para salvar o povo, para não serem arrasados pelos assírios. Mas Deus está dizendo, um basta. Amém? O povo estava sendo oprimido, então diante da opressão, Deus faz e dá um basta. Ele dá a vitória ao oprimido. Amém? Seja quem for. Seja quem for. Mas principalmente ao seu povo. Amém? Principalmente ao seu povo. Porque Deus salvando o povo dos assírios, as outras nações também iam ficar aliviadas. Não é verdade? Diante de um poderio. Lembram-se do nazismo, de Hitler? Não é? Estava atacando todo mundo. E aí houve aí a união de nações para combater os nazistas, que não só estavam ali contra os judeus, mas com outros povos, oprimindo. Deus vê a opressão e atende os oprimidos que nele confiam. Capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém? Deus conhece aqueles que nele se refugiam. Ele é bom, ele é fortaleza no dia de angústia. Amém? Então, Naum está trazendo isso. Está trazendo isso e este alívio para o povo. A opressão vai acabar. Verso 12b do capítulo, do capítulo 1. Assim diz o Senhor, né? É o finalzinho do verso 12. Assim diz o Senhor, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Falando então de Judá, eu te afligi. Vocês não foram destruídos pelos assírios, mas vocês estão passando um terror. Então nós não sabemos o que é pior. Se passa logo, né, os assírios, como aconteceu com Israel, né, o reino do norte, se passa e acaba com tudo e depois, né, deixa de oprimir, digamos assim, o povo que está lá na terra tentando sobreviver, ou aqueles que estão sendo oprimidos constantemente, com a iminência de passarem por aquilo que os outros passaram. Então, será que não era melhor a morte? Muitas vezes, ou passar por esse sofrimento. Aí a gente lembra lá da poesia de Jó, né, que vai dizer, poxa, talvez fosse melhor que eu morresse, por passar todo esse sofrimento, lá diante da angústia que ele estava passando. Deus ouve o sofrimento, Deus ouve a angústia, Deus ouve aquele que está sendo oprimido. E principalmente aqueles que se refugiam nele. Ele é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém? Então você se refugia em Deus, ele te conhece. Amém? A gente tinha aquele programa de humor, né? Que a mulher dizia assim, te conheço, né? Mas Deus te conhece, se você se refugia nele. Mas quem não, né, se refugia, pode ser que Deus fale, te conheço. Mas Deus conhece aquele que está passando por uma opressão, seja quem for. Amém? Deus diz para Judá, eu não vou te afligir mais, Deus não é aquele que vai
que Deus não é um Deus sádico. Muitos que não conhecem a Deus colocam Deus como sendo um Deus sádico, mas Deus não é sádico. Deus não tem prazer no sofrimento do outro. Estão compreendendo? Os assírios, sim, eram uma nação sádica. Eles tinham prazer na morte, não só prazer em conquistar as conquistas bélicas deles, mas eles tinham prazer. Só ler alguns relatos. Eu não vou falar aqui porque é muito... traz até angústia. Eu falei um deles, né? Do que eles faziam com os inimigos. Mas Deus é aquele que atende os oprimidos. Ele diz lá ainda no capítulo 1, verso 13, mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Amém? Quebrar o jugo era aquele trabalho, é o jugo da escravidão, o jugo, aquele instrumento que coloca nos bois para poder eles lavrarem. Jesus, quando vem, ele vai dizer que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele vem como Senhor, amém? Mas o jugo dele é suave. A imposição que ele faz para conosco é de amor. A imposição de Jesus. Deus é aquele que vem quebrar o jugo, amém? E ele fala lá já em Naum, né? Mas em Jesus ele vem trazendo a quebra do jugo, né? Do pecado e da morte, do diabo, de Satanás e do próprio Império Romano. Não é verdade? Que na história vai se render a Jesus. Não é? O Império Romano se rende ao cristianismo. O Senhor quebra o jugo da opressão. Tá? Fazendo um paralelo com o Império Assírio, né? O Império Romano, na época de Jesus. A gente, claro que não há uma comparação, né? Mas os impérios todos eles são cruéis, de certa forma. Né? E muitos imperadores foram muito opressores, né? Principalmente na época depois de Jesus, quando perseguiram os cristãos, com Nero, né? E outros também, e outros imperadores que, enfim, né? Usaram e abusaram dos cristãos, jogando nas arenas, queimando como tochas vivas, colocando em paredes e cimentando. Mas Deus vem para quebrar o jugo, amém? E romper com os laços. E aí ele diz aqui em Naum 1:3, Deus restaura, Deus ele vem para libertar o oprimido, ele restaura o seu povo com a paz e excelência. Eis sobre os montes os pés do que anunciam, no capítulo 1, verso 15, eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Então, só de se ter um sentimento de que algo ruim, ou muito ruim, poderia acontecer, era terrível. A instabilidade, né, social no qual eles viviam era terrível. Quando vivemos uma instabilidade, né, a gente está vivendo agora, ultimamente, essa questão dos aumentos dos preços, a gasolina e tudo mais, quando a gente vive tais instabilidades, já é algo ruim, não é verdade? Quando a gente, em épocas passadas, com o congelamento, né, das cadernetas de poupança, quem lembram disso? Lá com o Collor, não é verdade? E isso já nos traz certo temor, com instabilidades na segurança jurídica, né, nas instituições jurídicas do nosso país, e diante da proteção diante da opressão de um inimigo que era sanguinário, que era cruel,
que era um cara do massacre da Serra Elétrica. Né? Na verdade, eram vários caras, né? Vários soldados que eram do tipo massacre da Serra Elétrica. Né? Quem viu aquele filme horrível vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Que o camarada do massacre da Serra Elétrica, só que ele não tirava a pele do camarada que estava quando vivo. Mas depois de morto, ele tirava a pele do rosto e colocavam nele mesmo, para depois cometer lá os crimes do massacre da Serra Elétrica. Então, viver nessa tensão da opressão é horrível. Quero colocar justamente, quero que vocês entendam isso. Deus tira você da opressão. Deus tira o seu povo da opressão. Amém? Seja de quem quer que for. Por mais forte que possa parecer ser, ou por mais forte que seja num momento. Naum estava ali pregando algo que ainda não havia acontecido, mas que iria acontecer. Cerca de entre 668 e 654, que é antes de Cristo, que é o ano aí onde os estudiosos vão colocar a mensagem da época então de Naum. Por quê? Porque em 654 Tebas se ressurge. Tebas volta a ter o seu status de cidade. Mas em 612 antes de Cristo, é que vai haver então a queda do Império Assírio. O profeta então está profetizando. Não há opressão que perdure diante de Deus. Amém? Deus mostra a queda dos opressores. Tá? E aí, por fim, lá no capítulo 3, verso 18 e 19, ele vai colocar, né? Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. Né? Os teus pastores dormem. Aqui uma figura de linguagem para que os teus pastores morreram. Né? Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajude. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. O Império Assírio, na sua época de domínio das outras nações, ele era terrível, e por isso que ele faz essa colocação, porque quem não passou continuamente, né? Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, sobre quem não havia passado, tinha o temor de passar. Meu Deus, quando é que isso vai acontecer comigo? Quando é que vai chegar a minha vez? Era isso que eles pensavam. Uma hora vai ser a gente. E já pensou viver numa situação dessa? Viver sob uma opressão dessa? Às vezes você pode estar vivendo por um momento desse. E que são tantos as pressões e opressões, por exemplo, em trabalhos, né, diante da situação que nós vivemos, e pessoas que estão no trabalho e têm uma insegurança, e aí está tendo cortes, né, o famoso facão, e a pessoa diz, né, agora, ai meu Deus, será que eu vou nessa? Será que vai ser agora? Mas saiba que se você confiar no Senhor, Ele vem ao teu auxílio. Ele é Senhor que conhece aqueles que nele se refugiam. Amém? Então, que você se refugie no Senhor. Você coloque a tua confiança nele. Seja em que situação for, seja numa situação macro, diante de uma opressão macro. Nós vivemos, muitas vezes, uma situação de opressão, né, diante dessa pandemia, diante de um inimigo que a gente não consegue ver, de um vírus.
E não sabemos, apesar das vacinas e tudo mais, pessoas que contraíram o vírus, mesmo com a vacina. Então, estamos numa luta, mas vivemos muitas vezes numa pressão e numa opressão, mas confie no Senhor, Ele é fortaleza no dia da angústia. Se você foi afligido por você mesmo, né, por se desviar do Senhor, Deus não quer que você fique na aflição, amém? Deus não é sádico. Alguns irmãos, né, que pregam que você precisa sofrer, você precisa, para Deus abençoar, né? Porque só sofrendo muito é que você vai ter uma grande bênção. Não, irmão, você pode ter bênção sem precisar sofrer horrores, né? Não é o Rocky, o lutador, que está lá quase morrendo, né? E aí então você precisa estar nessa situação para que Deus então olhe por você. Não sabemos, assim, era uma aflição que eles estavam vivendo tão grande, mas não sabemos se eles estavam nesse ponto. Só que Deus já tinha falado que havia um basta, amém? Eles clamaram ao Senhor certamente. Naum clama ao Senhor, há um basta. Deus vem e quebra o jugo. E aí, estamos na época do Novo Testamento, amém? Estamos em Jesus. Jesus veio para quebrar o jugo na tua vida. Deus, com o seu poder, através do Senhor Jesus, Ele pode quebrar qualquer jugo na tua vida, jugo de aflição, jugo de opressão. Ele é Senhor que pode agir. Ele faz você romper com os laços, mas você precisa romper com os laços das trevas, os laços de deuses que não te levam a lugar nenhum. Deus quer reerguer a tua vida, mas você precisa confiar, colocar-se diante dele, crer que ele é este Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja dando vitória para com o teu povo sobre a opressão que for, Deus. Ó Deus, Senhor, desde que legítima, ó Deus, ó Senhor, porque se nós nos colocamos muitas vezes em situações de opressão, ó Pai, mesmo assim o Senhor é misericordioso e o Senhor vem a nos libertar, que tu venhas, ó Deus, a libertar o teu povo, que o Senhor vai dar alívio, que o Senhor vai dar consolo, que o Senhor venha trazer aos seus corações, ó Deus, a segurança, Pai, mesmo em meio à insegurança. O profeta Naum, Deus prega no momento em que eles estavam vivendo a opressão, mas ele traz ali a força do Senhor, a fortaleza do Senhor para os corações. Ó Pai, que o Senhor não se agrada da opressão, não se agrada dos opressores, ó Deus, e que, Senhor, os tais que ouvirem a mensagem, ó Pai, se possível for, estejam, Senhor, se colocando diante de Ti, se arrependendo, ó Pai, como foi a geração de Nínive, essa mesma cidade, com Jonas, que se arrependeu naquela geração da sua maldade, e ela alcançou ali o Teu perdão. Senhor, podemos alcançar o perdão do Senhor a qualquer tempo. Então que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor haja com o Teu poder sobre as nossas vidas. Tu és aquele, Senhor, que quer dar ao seu povo alegria. O Senhor fala na Tua palavra. Aqui, nós não lemos, Senhor, mas Tu falas em Naum, para que Judá faça a festa, para que Judá se regozije, porque a vitória viria sobre eles. A vitória do Senhor vem sobre o oprimido. Muito obrigado, Pai. Te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém.